Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal e sexóloga. E hoje a gente vai conversar sobre ser adulto e o papel dos pais nesse processo. Muito bem. Gente, vocês já pararam para perceber o quanto a natureza é perfeita? O quanto a gente pode observar a natureza e se inspirar nela? Olha só, a gente tem uma gestação, a gente tem um período geralmente de 9 meses, geralmente, às vezes vem um pouco antes, as minhas vieram antes, e a gente tem esse período que ao final da gestação, o bebê tem que nascer. O que acontece com um nenê se não houver o parto? Se ele não nascer? Ele morre, né? E não só ele morre se não houver esse nascimento, como também põe em risco a vida da mãe. Muito bem. Esses dias eu estava assistindo a um vídeo, depois eu já vou explicar por que eu tô falando do bebê e do nascimento. Mas olha só, essa semana eu estava assistindo um vídeo, eu adoro deixar vídeos passando, e num desses vídeos estavam falando, contando a história da águia, da mamãe águia. Como é que funciona? Ela faz o ninho, aí ela enche aquele ninho de pluminhas, além da estrutura em si, de pluminhas, de peninhas, enfim. Ela deixa o ninho aconchegante para os seus filhotes que vão nascer. E bem, os filhotes nascem, ela fica pairando, traz a comidinha, bota no biquinho, todo aquele processo que a gente já sabe. Só que, à medida em que esses filhotes vão crescendo, a águia começa a mudar as suas atitudes. Ela começa aos poucos a desacomodar esses filhotes. A águia começa a ir retirando aquelas pluminhas, deixando o ninho não mais tão aconchegante, não mais tão confortável. Outra coisa que eu escutei nesse vídeo é que a mamãe águia, ela começa a pairar. Quando os filhotes vão crescendo, ela começa a pairar sobre o ninho. E uma das teorias que se faz é que isto é um exemplo para esses bebês de como fazer, de como voar. Até que chega um momento em que ela os chama para o voo inicial, o voo da autonomia. E que falava então, né, nesse vídeo que eu assisti, que o famoso que a gente fala, o voo da águia, uma coisa bonita, imponente, que é a última vez que os filhotinhos vão voar nos ombros da mãe, nas costas da mãe, porque aí eles vão ter que aprender a partir daí a voar, senão ela vai desacomodar e eles vão cair e vão voar na marra. Muito bem, gente, eu trouxe essas duas analogias pra gente pensar que com a gente não é tão diferente assim. Que chega uma hora em que a gente também precisa aprender a voar, ou que os nossos filhos precisam aprender a voar. E para isso, nós precisamos também ir aos poucos tirando as plumas, tirando o aconchego desse ninho, que é deixando um pouco menos confortável para que estes
filhos possam também sentindo a necessidade de sair do ninho e alçar seus voos solo. Porque pensem comigo, assim como na gestação de nós humanos, se nós não nascemos, não vamos para a vida, existe a morte física do bebê e risco da morte da mãe, a mesma coisa é que se nós não passamos de fase, não crescemos, também existe uma espécie de morte emocional. Ou, eu vou falar um pouco de cada um. A questão dessa analogia com o nascimento, tem autores que dizem, inclusive, o seguinte, que primeiro a gente nasce da barriga da mãe. É o nosso primeiro nascimento. E nasce da barriga da mãe para o mundo. Depois, o nosso segundo nascimento é como se a gente saísse da barriga da família para o mundo. Esse é o nosso segundo nascimento. E aí que eu quero dizer que se a gente não sai dessa barriga familiar, a gente também não vai ter o nascimento emocional das nossas forças, da nossa adultez, a gente também vai abafando e minguando. Ou como eu estava falando antes, né, da águia que desacomoda os filhotes para que deem o primeiro voo solo, o que aconteceria se ela não fizesse isso? Ou o que aconteceria se esses filhotes não dessem o seu primeiro voo e não forem para suas vidas? Com certeza, este ninho ficaria muito pequeno, muito apertado para estes filhotes e não teria mais um espaço adequado e esses filhotes não saberiam ir em busca do seu sustento, da sua autonomia e da sua vida. Pessoal, vamos transpor para nós, seres humanos. Vamos transpor para a hora que os nossos filhos começam a crescer, começam a se independizar. O que cada um, é importante que cada um de nós pense, o que cada um de nós faz? A gente segura, a gente afofa ainda mais o ninho para ficar mais confortável, para não saírem, ou a gente ajuda a desacomodar. Ou a gente ajuda, e o que isso quer dizer? É boicotar? É brigar? Não. É incentivar, é liberar, é mostrar que eles podem ir para a próxima etapa. Porque cada fase da vida da gente tem seu ciclo compatível. E tem coisas que são pertinentes a uma idade, a uma época da vida e não são pertinentes a outras. Que é um exemplo básico. Olha só, uma criança pequenininha, 2 anos, vai ao banheiro. Qual é a frase clássica? Mãe, vem me limpar. Agora já pensou um marmanjão, uma marmanjona de 18? Falar a mesma frase? Eu sei que eu dei um exemplo extremo, mas é para ficar bem visível. Mas o que acontece? Tem pais e mães que tratam como eternas crianças, que ficam, não digo vão me limpar, mas fazendo tudo pelos filhos, paparicando, fazendo por eles, cuidando demais, inclusive controlando excessivamente. Eu não tô falando de cuidado, eu tô falando de excesso de controle, que acabam simbolicamente só faltando ir ao banheiro limpar, porque o resto fazem tudo. E aí, estes filhos não vão desenvolvendo a sua autonomia. Existe um autor, inclusive, o Winnicott, ele é psicanalista, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É a mãe
traduzindo, né, é a mãe que frustra na medida e gratifica na medida. Frustrar na medida não é ser malvada, sair xingando, mas é começar a dar autonomia, é mostrar para os filhos que cada ação tem uma reação, que eles têm que ser responsáveis pelas escolhas, atitudes deles e que eles também podem ir assumindo mais responsabilidades pelas vidas deles à medida que crescem. É dentro de casa que a gente começa a preparar essa autonomia. Tem um ditado até que fala, não faça nada por uma criança que ela já possa fazer, nem por um idoso que ele ainda possa fazer. Porque tu acaba cerceando, às vezes a gente quer ser querido, quer ser agradável, e a gente acaba cerceando a autonomia dessas pessoas. O idoso se acomoda, pode até ir atrofiando, a criança não desenvolve, né? Então, quando a gente fala da mãe, e a mãe compreende mãe e pai. Os pais que frustram na medida são os pais que não estão sempre afofando o ninho, afofando o travesseirinho, que vão deixando a criança, o filho, o adolescente, à medida que crescem, ir desenvolvendo sua autonomia. E ao mesmo tempo suficientemente boa, porque não pode ser boa, pode ser boa, mas boa demais, essa que faz tudo, ela... aliás, um exemplo, uma visão mais concreta ainda, seria dizer, olha só, se eu cuido tanto de ti, a ponto de fazer tudo por ti, que mensagem eu estou te passando? A de que eu acredito que tu não tens competência para fazer. Então, às vezes, a gente acha que está sendo muito bom e a gente não está sendo suficientemente bom, a gente está sendo excessivamente bom, em vez de cuidar, acha que está dando carinho, a gente está passando uma mensagem muito ambivalente. O filho ou se acomoda ou acredita que não é bom ou competente o suficiente para assumir a sua própria vida. E, gente, eu não tô falando só de filhos pequenos. Isso começa na infância, porque a saída dos filhos de casa, depois a adultez, a vida adulta, a autonomia, isso começa a ser preparado na infância, mas vai ao longo da vida, é um processo contínuo. Essa adultez, essa autonomia, essa independência são construídas ao longo da vida. E para fazer esse processo, que eu ainda tô lá no começo, né, nessa construção, a gente fala que é importante, ou a gente tem que pensar que é importante, que como um processo nada é abrupto. A gente começa dando autonomia desde pequenos, à medida que eles vão tendo capacidades, que vão adquirindo suas competências, e quanto mais eles crescem, mais a gente delega, mais eles assumem. Eu vou ter que fazer uma pausa, porque, gente, eu morro de orgulho da minha avó de 90 e qualquer coisa, acho que 92, que acaba de entrar aqui na live, e ela foi, vó querida, bem-vinda, amei te ver aqui. Ela é uma pessoa que eu lembro que desde que eu era pequena, ela já era adepta da autonomia. Eu lembro que ela reclamava, eu pequena, se tu não tem senso de direção, e me fazia na rua e aprendendo os caminhos, os lugares. Bem-vinda, avó, obrigada pelas dicas, ó. Hoje tô aí pelas estradas da vida. Tu incentivou isso. Desculpa, pessoal, eu tinha que fazer essa pausa, mas é que uma ilustre, né, convidada dessas, eu adoro e me emociona, morro de orgulho. Deixa eu voltar. Bom, eu tava falando que esse processo de crescimento, de se tornar adulto,
Do ponto de vista dos pais, também não é um processo adulto. Pensa, os filhos estão testando o que eles conseguem, até onde eles podem ir a cada vez. Eles vão adquirindo competências e é como se fossem degraus. Eu me sinto seguro aqui, eu vou para o próximo. Muito bem, consegui, por exemplo, sair de casa, ou comecei uma faculdade, ou comecei um trabalho novo, enfim, vão indo, escolho, né, namorada, namorado. Então são passos, e à medida que eles dão um passo, quanto mais reforçados forem pelos pais, melhor e mais autonomia eles terão para os próximos passos. Daniela, e se os pais não reforçarem? Eles não vão ter crescimento? Vão. Aí vai depender deles também, do esforço, do empenho, da busca pela autonomia, mas claro, é mais difícil e pode gerar mais insegurança. Embora, gente, eu vou dizer para vocês, tem pessoas, e aí que eu quero, para aí que eu quero me encaminhar nessa live, que podem ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas nunca chegam a ser de fato adultos. Porque afinal, o que é ser adulto? Esses tempos eu fiz uma enquete na caixinha de perguntas e as duas expressões que mais apareceram nessa enquete foi, respondendo a isso, o que é ser adulto para você? Pagar boletos e responsabilidade. É verdade. À medida que a gente cresce, a gente também vai adquirindo mais e mais responsabilidade sobre os nossos atos. Beleza, é de se esperar que sim. E sim, os boletos vêm, né? A vida fica mais complexa, a gente tem que arcar com o custo da vida da gente. Mas ser adulto é mais que isso. É mais que pagar boleto. É mais do que responsabilidade. Ser adulto é um conjunto, e eu diria que quando as pessoas só falam de pagar boleto ou ter responsabilidade, é como se fosse só a parte do peso de ser adulto. Embora eu, Daniela, ache de verdade que ser adulto é muito bom. Apesar do peso, apesar da responsabilidade maior, a gente tem o poder sobre as próprias vidas. Eu adoro me sentir dona da minha vida, com poder de escolha, o poder de decisão, arcando com as consequências, sim. Traçando os caminhos, sim. Fazendo meus próprios experimentos. E isso é uma grande vantagem. Eu acredito que ser adulto, que crescer, que ser adulto envolve querer crescer, querer se desenvolver. Querer aprender, inclusive, sempre mais nessa vida. E eu acho isso belíssimo. Mas para isso a gente tem que olhar para cada situação com esse olhar de aprendizagem e de assumir o próprio controle, o controle da própria vida. Então, gente, a questão do adulto vai para além, eu diria que é uma postura. É uma postura que a gente assume de se independizar. E quando eu falo em se independizar, deixa eu deixar bem claro, né, que eu sei que eu faço várias lives e trabalho muito com relação a relacionamentos, a casais, separação, recasamento. Eu não estou dizendo se independizar de ser sozinha. Não. A gente pode, né, estar num casal, e que casal mais funcional do que dois adultos que assumem de fato as próprias vidas, que se independizaram da família de origem. Por quê? Eu tenho visto muito uma geração ou duas, né? Há anos atrás já começou a se falar em geração canguru,
que são os adultos que ficam dentro da bolsa da mamãe canguru, que ficam aqueles adultos, era o símbolo geração do canguru, era dos adultos que demoravam e não saíam da casa dos pais. Porque é cômodo, porque tem tudo na mão, porque não tem que arcar com as despesas. E aí sempre fica aquilo adiando, né? Eu vou adiar mais um pouquinho. Não, mas é que tá bom, daí eu não tenho que pagar aluguel, daí eu não tenho que pagar condomínio. Ou eu tenho a mãe que faz a comida, eu tenho a mãe que faz a lava roupa. E geralmente a mãe, né, que a gente acaba falando, mas os pais deixam o ninho fofinho para esses adultos. Só que esses adultos que ficam canguru, muitas vezes eles ficam pseudo-adultos. São aqueles adultos que estão com o pé cá e um pé lá, nem bem são. Temos aqui, deu. Nem bem são autônomos nas suas próprias vidas, nem bem assumem, nem bem arcam com as consequências, não aprendem as responsabilidades. É como se tivesse só a melhor parte, a parte boa dos dois mundos. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, como adulto. Eu tenho meu dinheiro que eu não gasto em nada, só para mim, como adulto. Mas eu não sei lidar com a responsabilidade, com as frustrações, como uma criança não sabe. E aí, gente, que a gente está fazendo e formando muitas vezes os pseudo-adultos, as crianças grandes que daqui a pouco não sabem se frustrar. Daniela, o que isso acarreta? É tão bom os filhos na casa da gente. Olha só, eu também sou mãe. Vocês acham que eu não gosto das minhas filhas perto de mim? Vocês acham que eu não gosto de dar uns dengos? Adoro! Mas alguns dengos esporádicos são uma coisa. Ensinar Karen com as responsabilidades é outra coisa. Fazer sempre por elas é diferente. Porque senão a gente não vai estar aqui para sempre. Oi, Rose, querida, que bom, obrigada. A gente não vai estar aqui para sempre. E daí, isso aqui que vai acontecer, a tendência, bom, se eu não soube, eu sempre tinha o esteio de tudo na casa de papai e mamãe. Meu dinheiro era só para mim. Eu não vou estar aqui para sempre. Papai e a mamãe não vão estar para sempre. O que vai acontecer quando não tiver o papai e a mamãe bancando e esses filhos forem lidar, por exemplo, com o seu próprio dinheiro? Eles vão conseguir fazer aquelas recusas. Não, hoje eu não vou em tal festa, ou eu não vou trocar o carro por um maior, ou não vou fazer, sei lá, alguma viagem, alguma coisa, porque eu tenho que pagar as contas. Não, daqui a pouco eles se embaralham e entram em dívidas que eles não sabem lidar. Porque eles não aprenderam que tem que abrir mão de uma coisa para ter outra, eles não aprenderam a lidar com essas responsabilidades de assumir a própria vida. Entende? Então, assim, é como a águia que eu falei lá no início, que não sai do ninho. Aí vai ficando apertado e aquele passarinho não vai aprender a voar nunca com as próprias asas. Vai achar que para sempre vai voar nas costas da mamãe águia. Mas a mamãe águia vai chegar uma hora que não vai aguentar esse peso, ou não vai mais estar ali. E se a gente pensar, eu não tô nem falando em ficar na casa dos pais, porque também essa questão, o ser adulto, é deixar um pouco, e isso é o que eu mais vejo, é a dificuldade de deixar a posição de filhos. Pra gente ser o adulto, o pai, a mãe ou o dono, não quero ser pai, não quero ser mãe, é o dono do meu espaço, eu vou ter que estar na posição do proprietário do meu lar, da minha casa e da minha vida. Eu tenho que abrir mão do papel de filho que eu ocupava na vida anterior na casa dos meus pais. E esse papel de filho é um papel, muitas vezes, simbólico. Porque tem pessoas que vão dizer assim, Daniela, eu tenho 40 anos, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu sou adulto. E aí eu vou olhar bem de perto. Mas tu não consegue tomar nenhuma decisão. Vamos pensar uma mulher aqui.
com o teu marido, tu não consegue fazer uma viagem em família se tu não levar a tua mãe, se tu não pedir a bênção pra mãe, tem que dar aquela cheiradinha todo dia. Ou o homem, não, eu vou sempre na casa da minha mãe ou na casa do meu pai, não faço negócio se eu não pedir autorização e a bênção pro pai. Vocês entendem? Essa pessoa pode ter sua casa, seu dinheiro até, sua família, mas não tá totalmente adulto, porque ainda tá na posição de filho. E, gente, tudo que eu falo aqui, partam do princípio do equilíbrio. Por exemplo, vamos falar de negócios. Eu tenho um pai mega empresário. Vamos pensar, não, eu não tenho. Vamos fazer uma simbologia. Eu vou fazer um negócio, eu até posso pedir uma opinião, não é problema. As famílias podem se ajudar, devem, tá tudo certo. Mas é diferente pedir opinião do que pedir a bênção para tudo. Vocês já devem ter visto gente assim. Que sem autorização paterna ou materna não conseguem fazer nada. Ou eu também vejo pessoas que saíram, né, adultos, não, mas a gente tem filhos, tem a vida, mas toda semana quem cuida do nenê é a avó. Aí chega no fim de semana, deixa na casa da avó também para cuidar, daí vai na balada e deixa na avó, e tudo pede ajuda pra avó para cuidar do nenê. Gente, avós acabam muitas vezes criando os netos. Olha só. Quem pariu Mateus que crie. Eu sei que eu pareço rígida, mas o que eu quero dizer? Uma avó dar um apoio, dar uma orientação, de vez em quando o bebê ficou doente, não pode, se ele ir na escolinha, não... deixar na avó, ok? Agora, permanentemente, ou aquelas vós que assumem os netos e que aí a mãe se libera e pouco cuida, ou todo fim de semana, eu não consigo ficar sozinha com meu filho, eu tenho que ir lá na avó, preciso da ajuda da mãe. Tu não tá sendo adulto, tu não tá assumindo teu filho. Então, será que tu é adulto mesmo? Tu pode ter 20, 30, 50, 60 anos. A tua posição é de filho. E eu já vou deixar uma dica. Quando a gente deixa avós criarem os netos, existe um grande risco aí que esses netos vão acabar identificando a referência, ficando os avós. E aí tu acaba ficando meio de irmãozinho do teu filho. Tu não tá assumindo a autoridade parental. E isso pode dar eu não vou entrar muito nisso, mas isso pode dar uma confusão, né, na identificação dessa criança, identificação de autoridade. Olha para a mãe ou para o pai, não vai ver como irmã, não vai aceitar ou acatar ordens, ou vai desafiar, ou vai ficar num papel que tem muito poder para sua idade. Então, vocês entendem como é importante a cada fase do ciclo de vida a gente ir assumindo a postura e as responsabilidades de acordo com o ciclo, enfim, de acordo com o papel em que a gente está assumindo. Outros pseudo-adultos. Gente, quantas vezes a gente vê, eu vejo pessoas, não, mas eu já saí de casa, Daniela, não moro com os meus pais. Eu disse, costumo dizer, me conta a tua rotina. Bem tranquilo. Eu, claro, tenho meu apartamento, até pago meu condomínio, almoço todo dia lá na mãe. Onde é que tu lava a tua roupa? Lá na casa da mãe. Não, a mãe tem a máquina, tem tudo, ela lava a roupa pra mim. Tu mora na tua casa ou tua casa é um hotel? Então daí tu de novo brinca, daqui a pouco a tua mãe até paga teu condomínio, ou teu pai. Entende que a gente vai ter que ir, à medida que vai crescendo, e para de fato assumir as rédeas da vida, e para de fato ser adulto, e para de fato aprender a lidar com as situações, o ideal é que a gente vá assumindo gradualmente o pacote completo, com todas as responsabilidades que cada etapa traz junto de si. De novo,
Daniela, como tu é rígida, que malvada, qual é o problema de lavar a roupa, de almoçar na mãe? Tu não cria a tua autonomia. E tu cria um vínculo que de fato, como eu disse antes, tá um pé cá e um pé lá. Um pé na tua casa e um pé na casa da mãe. Tu só quer o melhor dos dois mundos. Gente, o mundo não tem só a parte boa. Vão haver frustrações. E a gente tem que saber lidar com elas, tem que saber arcar com as responsabilidades de cada fase. E tem que aos poucos assumindo, até porque acontece uma outra coisa, que também é além da dependência. E eu trouxe aqui alguns exemplos concretos apenas. Porque o que acontece? Tem as questões concretas, práticas, como eu falei, sair da casa da minha mãe, mas ela que lava minha roupa, eu almoço lá todo dia, eu bato ponto, que na verdade tu usa a tua casa só de hotel. Mas tem outra parte que não é concreta, que pode ser uma dependência emocional, o vínculo interno. Às vezes, gente, tem gente que eu já ouvi que tipo, tô no outro lado do mundo, ou no outro lado do país, nem moro mais perto da minha família. Mas a gente começa a olhar de perto, e olhar as atitudes, e olhar as decisões na vida, e aí começa a ver situações como uma cobrança exagerada, pessoas que muitas vezes são muito rígidas, não conseguem ousar em nada, às vezes ficam presas no mesmo cargo no trabalho uma vida inteira, porque não conseguem usar seus recursos para ir além, para crescer, às vezes para se aventurar, ou não conseguem ter relacionamentos, porque estão muito fechados, muito presos. E a gente vai olhando mais de perto e a gente vai ver, a gente brinca, sabe o Joãozinho do passo certo, faz tudo certinho o tempo inteiro, não sai da linha, e a gente vê que tem muito medo, nada pode, esse controle remoto é aqui, não pode sair daqui, o ar tem que estar em 25, não pode ser mais nem menos. E aí a gente vai olhando de perto e a gente vai ver que tudo bem, tá longe, tá distante, parece que tá autônomo, mas é como se tivesse o tempo inteiro se reportando a uma mãe ou um pai internos. É como se aquelas vozes, Groisman, meu professor, ele falava muito das vozes familiares, que nós estamos sempre ouvindo as decisões que a gente toma, as escolhas da gente, muitas vezes, geralmente para ele sempre são reflexos das vozes familiares. Não está ouvindo vozes não, elas estão dentro de nós, encalacradas aqui dentro. E se a gente fica muito preso, muito dependente, muitas vezes a gente não está fazendo o que a gente quer ou o que a gente acha que poderia nos fazer bem, mas a gente está só obedecendo as vozes familiares que estão aqui, no intuito de não frustrar essas vozes, de não ser rechaçado ou mal visto. Fui muito rápida, muito longe, gente, viajei. O que acontece? A gente quando fica assim, né, é como se fosse, como se cada um de nós fosse uma criança sempre obedecendo ainda. É como se a voz do pai e da voz da mãe tivesse. Não, Daniela, essa caneta é rosa, tu não pode usar a caneta rosa, eu não posso usar. Como se a gente estivesse sempre querendo agradar. E quando a gente de fato é adulto, não é que a gente renegue tudo. Os princípios e valores familiares ficam dentro de nós. Mas a gente pode olhar e escolher, ok, meu pai, minha mãe, minha família podiam não gostar, por exemplo, simbolicamente, da caneta rosa. Tudo certo. Mas hoje, eu, Daniela, na minha vida, nessa faixa etária, gosto, para mim vai ser bom, faz sentido na minha vida e para mim é útil. Eu vou usar. Eu vou assumir as minhas decisões conscientemente e arcar, sabendo por que eu as estou escolhendo e arcando com as consequências de cada uma. Se eu quero me arriscar mais, menos. Adultos fazem escolhas, é nesse sentido que eu falo, e arcam com as consequências. Tem pessoas, inclusive, gente, que
ficam tão presos, né? Ai, mas meu pai e minha mãe fizeram tudo por mim, me deram tudo, olha só, passaram cuidando, pagando meu condomínio minha vida inteira. Gente, porque tem gente que acaba não conseguindo fazer a própria vida. Porque se sente em débito com pai e mãe. Isso é muito triste. Quem nunca ouviu falar de algum caso de pessoa que teria uma chance de um desfecho profissional maravilhoso, conseguir um cargo incrível, às vezes em outro estado, e abriu mão disso tudo porque tinha que ficar cuidando de pai e mãe? Olha só, eu não tô falando em relegar, mas que existem formas e formas de cuidar. A gente pode atender, a gente pode vir de 15 em 15 dias, hoje em dia é fácil o acesso, tu tem um bom cargo, tu tem condições, né? Tem inúmeras maneiras de botar pessoas de confiança, eficácia e revezar entre família, tem inúmeras soluções. Mas tem pessoas que não conseguem porque se sentem tão em dívida que abrem mão das próprias vidas. Só que esquecem de uma coisa. Primeiro, teus pais também abriram mão da vida deles ou eles puderam fazer a vida? Eles foram. Tem pessoas em caminhos como esse que eu falei que os pais mudaram de cidade, foram fazer a vida em outros lugares, mas que criam os filhos tão presos que os filhos não conseguem deslanchar. Ou inculcam nos filhos, eu fiz tudo por ti. E aí os filhos se sentem culpados e não conseguem abrir mão de estar cuidando fisicamente presente o tempo inteiro de pai e mãe. Gente, é isso que eu tenho falado muito, olha só. Equilíbrio é a chave da vida. Assim como quando os filhos da gente começam a jornada, a gente não vai cortar abruptamente, eu também sou contra. Não vai dizer então tá tchau, tchau e benção, te vira. Não, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. A gente vai ajudando nos estudos, vai ajudando se ele é com uma quantia, com o que puder. Se é com aluguel, se é com alguma coisa, a gente vai ajudando. Só que a medida, entende que é um desmame gradual. Assim como eu falei no início, que a querida Ana, obrigada. Lembra de anotar que eu vou fazer um card agora que te chamou a atenção. Então, assim como eu falei antes, que a águia, né, vai tirando aos pouquinhos as plumas, vai deixando o ninho desconfortável, fazendo um processo para os filhotinhos irem no seu voo solo. Assim como eu falei antes, que se o nenê não nasce, morre o nenê e pode morrer a mãe, ou seja, mas para fazer o parto existe tem o processo da gestação, tem o processo do crescimento do bebê e tem o processo do parto, seja parto normal, seja cesárea, há um processo. Também o crescimento dos filhos compreende o processo e a adultez, a saída para a vida. A gente não sai de hoje eu te faço todos os mimos e amanhã tchau, te arranca. Não, eu acredito dentro das possibilidades de cada família em um desmame gradual. Ah, então tu tá estudando, se comporta horário, eu posso te ajudar. Ah, não, mas na carga horária tu pode trabalhar, então já ajuda um pouco. Com o tempo formou, vai diminuindo, que vai ajudando. Então é um desmame. E também, né, no começo a gente ajuda mais, mãe gosta, faz as comidinhas, leva umas marmitas, tudo bem. Até que este filho vai pegando autonomia, vai se virando, vai fazer suas coisas, sua comida, lavar sua roupa e vai pra vida. Assim, e isso que a gente faz, teoricamente, não deveria ser cobrado. Porque, de certa forma, com mais qualidade ou menos qualidade, com mais possibilidade ou menos possibilidade, nós também recebemos dos nossos pais, eles deram o que eles puderam, dentro das condições financeiras e dentro das culturas deles. Então, gente, por mais que a gente faça pelos filhos, a gente não tá cobrando a conta. Vamos pensar, eu até procuro fazer diferente o raciocínio.
que eu fizer para os filhos, eu estou pagando a conta, não com o andar de cima, mas com a próxima geração. E eles vão fazer com a próxima e a próxima. Daniela, tu está dizendo então, agora já vamos pensar, para pais idosos deixar desassistido, esquece pai e mãe? Não, de forma alguma. De novo, como eu falei para Ana antes, é o equilíbrio. Eu vou cuidar dos pais dentro das possibilidades que eu tiver, né? Cada um de nós, o adulto, oi Cibele, o adulto cuida dos pais, sim, atende, fica responsável, até tem advogada aí, vai nos dizer, tem a responsabilidade legal por pais idosos, mas não quer dizer que tem que abrir mão da sua vida, o que tem que fazer é atender e gerenciar, assim como esses pais atenderam e gerenciaram os pais deles, muitas vezes à distância, mas que eles também tiveram o direito de escolher, porque senão, se eu deixar um filho muito preso a mim, quer dizer, eu podia escolher casamento, escolher ter filho, escolher uma vida, e meus filhos não vão poder fazer isso, porque tem que ficar cuidando de mim? Não seria egoísmo da minha parte como mãe? E gente, eu vejo mães idosas dizendo para filhos, já vi casos de mães que todos os filhos são casados, moram longe, diz, qual de vocês vai vir morar comigo? Querendo que os filhos abram mão de suas vidas. Então, peraí, mãe, vamos, coisas difíceis, bem isso. Precisa muita aprendizagem para se dar conta disso. A gente que, peraí, mãe, se eu me sinto culpada, daqui a pouco vai ficar todo mundo mal abrindo mão da sua vida para ir, sei lá, pro interior, cuidar da mãe. Não, mãe, então peraí, faz tua parte, vem tu mais pra perto da gente, a gente bota assistência. Tem até um filme muito antigo que eu cansei de indicar para pacientes aqui no consultório, que chama-se Como Água para Chocolate. Não sei se alguém aí já assistiu. Que era com o Antônio Bandeiras, bem novinho. E era um filme que falava, eu não lembro espanhol, o que é, que tinha a família, que a filha mais nova era escolhida, em toda geração a filha mais nova era escolhida para não casar e ficar cuidando da mãe na velhice. E vocês imaginam, é lindo, né, Ana? Vocês imaginam o desfecho? E vocês imaginam, recomendo que assistam. Pensem a dor de uma pessoa não poder ter sua vida para cuidar da mãe, mas a mãe teve a dela e teve quantos filhos quis, e tu nascer com essa missão e com essa impossibilidade de ter tua vida, vocês não acham uma crueldade? Pois eu vou dizer para vocês que embora não tenha esse ritual, embora esses dias eu vi uma história assim, ainda hoje, na vida real, mas existem, quem de nós já não ouviu, a fulana não casou e passou a vida cuidando da mãe, Beltrano, não tô falando que a gente tem que casar para ser feliz, mas tem gente que não casa, não constitui carreira, não faz um vínculo de trabalho, enfim, não se independiza financeiramente, vive, se leu às vezes da pensão, que pai, a mãe tem. Só que aí, vocês já pensaram, quando esse pai e essa mãe morrem, tu não tem tuas escolhas, tu nunca cuidou de ti, não tem pensão para ti, então tu nunca trabalhou às vezes, vai começar, se leu com 50, 60 anos no mercado de trabalho. Vocês já pensaram, entende? Eu tô mostrando as consequências de quem fica o que a gente chama de atrapado. E eu tô trazendo casos extremos, mas não precisa ser casos extremos. Precisa olhar para dentro de si e ver o quanto eu estou vivendo como filho ou como filha, e deixando de construir minha vida para obedecer ordens externas, ou seja, reais, de pai, vem morar com a gente, vem fazer tal coisa, vai trabalhar ali, que existe, eu vejo todo dia. Ou quanto eu estou ainda sendo filha, mais filha do que adulta, e obedecendo às ordens internas, daquelas vozes que ficaram aqui dentro, gravadas aqui dentro, e não consigo me soltar, e não consigo me independizar e fazer o que eu realmente quero, viver a vida que eu nasci para viver, o que eu desejo viver, ou o quanto eu tô sendo adulta, olhando para o que eu tenho, olhando para as minhas possibilidades, construindo o meu destino,
e ainda assim podendo dar assistência para minha família, olhar para a família sem deixar de ser família. Porque afinal, como eu já falei numa outra live esses dias sobre Bowen, um autor que fala muito sobre a individuação, ele fala que é um processo para a vida inteira. É o equilíbrio dinâmico. Porque é dinâmico porque não é rígido, suficientemente perto para se sentir ainda pertencente, ou seja, para olhar, para conviver, para até dar os cuidados que a família de origem precisa, os pais no caso quando estão envelhecendo, e suficientemente distante para ser um indivíduo que constitui sua vida, sua família, sua autonomia e suas escolhas. Esse é um processo para a vida. Uma pessoa até me perguntou esses dias, Dani, mas eu ganhei neném, eu tenho pedido ajuda da minha mãe, será que eu tô me infantilizando de novo? Eu era muito grudada. Eu disse, não, peraí, equilíbrio, sem rigidez. Pedir ajuda é bom, a gente não tem que dar conta de tudo, pedir ajuda é saudável. Tem momentos que a gente vai ajudar mais, tem momentos que a gente vai ser ajudado. A questão é poder entender a diferença entre dar algumas ajudas esporádicas. Alguém ficou doente. Gente, quando alguém fica doente, a gente não vai levar uma sopinha, uma comidinha normal? Mas a gente não vai passar a vida fazendo essa comidinha, essa sopinha, levando todo dia. É isso que eu quero mostrar hoje. Que ser adulto é poder circular nessas instâncias, ajudar, ser ajudado, mas fazer as próprias escolhas, sem abrir mão da sua autonomia e principalmente sem ser dependente. Porque quanto mais dependente financeiramente é outra coisa. Gente, olha só, quanto mais dependente financeiramente, emocionalmente, ou com coisas que os pais façam o tempo inteiro pra gente, menos adulto, menos autônomo, a gente tá menos livre, a gente tá de amarras para assumir a própria vida. Outra coisa, sim, na enquete que eu havia feito, muitos disseram independência financeira. Eu concordo, mas eu não acho que a independência financeira é o único sinal de ser adulto. Vocês entendem que eu tô fazendo um apanhado. Ser adulto não é uma coisa ou outra. É ter uma autonomia global. É fazer as escolhas, é assumir a própria vida e é ter prazer nisso. Mas a autonomia financeira aos meus olhos, eu acho um dos pilares. Vocês nunca ouviram aquela expressão, quem quer dar pitaco na minha vida que venha pagar minhas contas? Então, quando alguém paga as contas da gente, a gente acaba deixando um espaço para essa pessoa interferir na vida da gente. E tem coisas, assim como eu disse, quando a gente tem filho, não é a vovó que cria, o vovó pode dar uma mão, pode ficar um fim de semana pra gente sair, né? Rafa, querida, bem-vinda. Então, podem dar uma ajuda. Às vezes tu te apertou, o pai ou a mãe deu uma ajuda, que bom que tu conta com esse recurso, depois tu devolve. Agora, passar sendo sustentado sistematicamente é um sinal ainda de posição de filho, de infantilidade. Um exemplo que eu vejo ainda hoje seguido é avós que pagam a escola dos netos. Dani, é só um presente. Olha só, quem é responsável pelos filhos deveria bancar esses filhos. Eu sei, Ana, tem advogada aí de família poderosésima que tá aqui na live, que ela vai dizer, Dani, legalmente, se os pais não estão pagando pensão, o pai ou a mãe que não tiver filho não tá pagando pensão, a gente pode cobrar dos avós. É outra história, viu? Eu já tô me adiantando a advogada. Mas, emocionalmente, o adulto deveria se prover, ser autossuficiente, ou casal, casal um trabalha, outro não, mas é um acordo do casal.
Um trabalha, o outro não. Bom, um traz o dinheiro, o outro dá o esteio. Os dois estão sendo adultos, se eles são autônomos. Agora, situações que eu vejo dos avós pagando a escola dos netos, esses pais estão sendo os filhinhos do papai. Eles não estão assumindo a responsabilidade plena sobre seus filhos. Gente, tem uma situação, eu lembrei agora de uma situação de uma pessoa, a mulher não trabalhava, o marido ganhava bem, mas a avó bancava, queria morar perto da avó, a avó queria perto, bancava apartamento de luxo carésimo, escola dos netos, condomínio altíssimo, a vida de luxo. Ok, que cômodo, que vó legal, coisa boa, né? Ai, a gente se dá tri bem com essa avó, óbvio, todo mundo se dá bem porque ela tá comprando a presença dela ali. Só que aí a avó chega, troca o sofá daqui pra cá, troca a mesa daqui pra lá, e aí a nora fica furiosa. Como é que essa nora vai ficar furiosa se essa avó tá bancando a casa? E essa nora tá sendo filhinha da sogra, ou seja, irmã do marido. Entende? Quando a gente não assume o papel correto da gente, quando a gente não assume a vida de adulto da gente, a gente abre espaço e dá a autonomia da nossa vida, eu diria, da chave. Esse caso que eu lembrei agora, né, de certa forma, esse casal vendeu sua autonomia para a avó. Então, simbolicamente, ele deu a chave do mando da vida para essa avó. São escolhas, mas depois não dá para reclamar. Não dá para reclamar se não tem sua autonomia. Então é a mesma coisa, se eu escolho às vezes não ter tantos benefícios, mas eu tenho autonomia, eu tenho a chave da minha vida, da minha escolha. Então eu diria isso, acho que isso é uma das coisas que eu deixaria hoje. Ser autônomo, bancar dessa forma global, seja financeiramente, seja emocionalmente com as suas decisões, botar limite. O adulto bota limite no seu espaço. Até aqui vocês podem interferir na minha vida. Aqui tem uma cerquinha, dentro da minha casa tem uma cerquinha, que as regras aqui são minhas. Independente de pai, de mãe, de vô e de vó, do que os outros achem. Porque eu tenho a minha autonomia. E isso é o que eu falava no início da live sobre a postura de um adulto. E o adulto daí não fica devendo favor. Dever favor não é, como eu disse antes, uma avó pode ajudar de vez em quando a cuidar do neto, assim como essa filha vai ajudar a atender a mãe doente. É normal, gente. Família se estende a mão. Mas ficar dando neto toda hora, tá sempre vó criando, tá devendo favor. Pais bancando tudo na casa ou bancando o estudo dos netos, estão devendo favor. E aí, como é que tu vai botar o teu cercadinho, tomar as tuas próprias decisões, fazer as tuas escolhas? Então, como eu disse antes, vocês vejam quem acompanhou desde o início da live, que foi o processo que a gente foi vendo, desde os filhos pequenos, desenvolvimento da autonomia, dando autonomia e os filhos conquistando, até o início da idade, né, 20 e poucos anos, idade adulta, até a construção das suas famílias. Aliás, outra coisa, eu vejo muitas situações de pais que deixam, até a questão do dinheiro que eu estava falando, quando a gente dá muito, 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 sempre o filho crescendo e segue ajudando, é um jeito dos pais deixarem os filhos dependentes deles. Então, vocês vejam bem, uma pessoa um dia me disse, Dani, aquela música tigresa tem uma frase que é muito tua. Eu disse, ai, obrigada, qual? Me falou que o mal é bom e o bem cruel. E eu dei risada, disse, é muito eu. Eu conto sempre essa história. Por quê? Porque realmente, às vezes o que parece tão bom, né? Ai, ficar dando dinheiro, ajudando, bancando a família dos filhos adultos. Uma coisa é a gente dar uns presentes esporádicos, não faz mal pra ninguém. Eu particularmente adoro, adoraria. Mas não é essa a questão. A questão é ficar bancando. Obrigada, Mai, querida. Tô sentindo falta de ti. Eu gosto de fazer live conversando contigo, minha parceirona de lives. Mas enfim, gente, tá? O
que acontece? Pais, então, que ficam, tu vai trabalhar para mim na minha empresa, criam filhos para aprender ali, eles também, ou pais que estão ajudando, na verdade, às vezes não estão independizando, estão dando um jeito desse filho ficar preso, dependente. Não se sentir ainda por cima competente, como eu falei antes, para assumir a própria vida. Para arcar com as próprias decisões. Então, gente, muito cuidado. Lembrem que às vezes o mal é bom e o bem cruel. Às vezes dá uma frustrada, dá um limite. Não ficar bancando tudo a vida inteira para um filho, ou não ficar levando o sanduichinho o tempo inteiro para o filho, ou não ficar, o filho saiu de casa. Não tô falando de filho que saiu ontem para fazer a faculdade e não tem nada em casa. É o caso da minha ainda. Não. É uma construção, mas filho adulto, autônomo, que tem tudo, que já trabalha, que se sustenta. Tu ficar fazendo tudo, tu tá mantendo infantilizado. Então lembra, o mal é bom e o bem cruel, muitas vezes. Tu acha que tá sendo boazinha, tu tá sendo cruel, tu não tá liberando teu filho. E aí, gente, deixa eu botar mais uma lenha antes de encerrar. Casos como esse, né? Quantas vezes ficam as mães, principalmente de filhos? Eu vejo muito a questão de mães super protetoras dos filhos. Eu falei muitas vezes antes, mas eu lembrei de pai que segura pelo dinheiro. Mas tem mães que são tão boazinhas, tão queridinhas, tão próximas, que fazem tudo pelos filhos, que nenhuma mulher vai ser suficientemente boa para esse filho, porque nenhuma vai ser que nem a mãe. Sabem os eternos filhinhos da mamãe, ou eu chamo de amamãezados? E aí tem aquelas que implicam com tudo que é namorada, claro, por quê? Porque tá roubando meu filhinho. E tem filhos que ouvem, que tem medo. Então, disso que eu digo, os filhos não são adultos ainda. Eles não escolhem nem as namoradas. Ou mulheres que não escolhem nem os maridos. Por quê? Tem medo, pai e mãe tem que aprovar. Vou ler aqui o que está escrito aqui. O desenvolvimento dos pais é para toda a vida. Que ensinamentos maravilhosos, Dani. Ana, querida, obrigada. Ivan, parabéns, Dani. Tema muito atual e não menos desafiador. Ivan, deixa eu só anotar aqui uma coisa. Crescimento é sempre, né? E liberar os filhos para crescer. Eu sei que eu já tô falando demais, já tá acabando o tempo, mas para encerrando, olha só. Liberar os filhos para crescer também é uma tarefa nossa. Outra coisa, às vezes tem pais, eu até diria como liberar os filhos. Eu acho que essa é uma dica boa. Além de deixando que eles assumam, não fazendo tudo por eles, mas gradualmente fazendo desmame, eu diria o seguinte, uma coisa que eu falo sempre. Quanto mais nós, pais e mães, nos preenchermos com a nossa própria vida, não ser, a gente sempre vai ser pai e mãe. A gente sempre vai ter eles no coração, a gente sempre vai estar com o olhinho espiando eles, né? Sempre vai querer saber, cuidar, ajudar, tudo bem. Isso é afeto paterno e materno. Mas o problema é que tem pais e mães que abrem mão das suas vidas e vivem através dos filhos. Ou não trabalham, não tem amigos, é só através dos filhos. Daí monitora os filhos o dia inteiro, cuida dos filhos o dia inteiro. Né? Aí ser pai e ser mãe virou função de vida. Quando se os filhos crescerem e virarem adultos, eles não vão mais precisar desse pai e dessa mãe. Que vazio vai dar nessa vida? O que esse pai e essa mãe vão fazer quando os filhos crescerem? Então, gente, eu diria que quanto mais a gente se preenche com coisas da gente, com coisas que nos façam bem, com objetivo. Eu gosto muito de ver em propósito de vida. Qual é meu propósito de vida? Qual é meu objetivo, além de ser mãe? Para o que eu me proponho? O que eu projeto a longo prazo na minha vida? Na minha vida, não das minhas filhas. Isso eu vou dizer para vocês que eu faço por mim. Quem me conhece sabe que eu adoro ser mãe. Eu tenho meu lado mãezona,
mas tem tanta coisa que me preenche que uma saiu de casa esses dias. Não é à toa que eu retomei esse tema por esse viés. Os meus planos eram falar pelo viés, falando para os filhos, olha aqui, vão assumir suas vidas, parem de ser a mamãezada. Mas eu acho que justamente por eu estar nesse processo de liberar a filha, e eu sempre disse isso, Iva, filhos são para o mundo, né? As minhas brincavam, daqui a pouco a mãe bota nossa mala aqui na porta. Não, é óbvio que não. Elas sabem que eu adoro, amo estar com elas e afofar e fazer coisinhas, e dengue, eu sou de origem italiana, fazer comidinhas. Mas eu entendo que se nós, eles vão ter que crescer de um jeito ou outro, se nós dermos essa bênção, melhor para eles. Se nós ajudarmos e liberarmos, eles vão sem culpa, sem peso, sem carga, porque já é tão difícil esse processo de transição, de começar a assumir sua vida. Então, e se eles souberem que a gente tá bem, que a gente tá preenchido, que a gente tem objetivos, tem prazeres, e é isso que eu me proponho já há muitos anos em me preparando. Tem tanta coisa com as quais eu vou me preenchendo, que ser mãe é uma delas, talvez a mais importante, a que brilha os olhinhos, mas não é a única. E elas podem ir, elas sabem disso, porque eu vou ficar bem. E é isso que é uma das coisas que eu deixaria, né, para os pais de plantão. Deixa eu ver o que a Maia já botou aqui. Verdade, Dani, os pais, mães ficam perdidos, exatamente, quando os filhos crescem. E sim, primeiros dias é estranho, dá um vazio na casa, mas é o processo. E cada vez menos vão estar mandando mensagem, falando, fazendo, acontecendo. Por quê? Porque estão lá cuidando da vidinha deles e tá tudo bem. E eu diria mais, vamos pensar, se a gente olhar de fora, o que deveria, pelo menos, dar mais prazer e orgulho para os pais e mães? Não é saber que os filhos estão bem, boas pessoas, honestas, cuidam das próprias vidas, autônomos, que têm até sucesso na vida. Não é o maior orgulho, não é sinal de que eu tive sucesso como mãe? É o meu conceito de ser mãe. Então, gente, se meus filhos ficam grudados em mim, é um prazer narcísico maravilhoso. Como me amam, estão sempre em volta de mim, que amorzinho. Só que eu não conseguiria olhar como eu tive sucesso, porque o meu sucesso como mãe é liberá-los para que eles possam ter as vidas deles, sem me dever nada. E aliás, sem dever nada, a gente dá até mais, a troca afetiva é muito mais leve. E de novo, lembre, em nenhum momento nessa live eu falei sobre abandono, negligência, inimizade. Eu falei ter sua vida e achar um equilíbrio dentro das possibilidades das suas escolhas e manter vínculo, manter cuidado, gerenciar e manter afeto. Mais algum comentário? Até que eu vi que eu esqueci de ler algumas coisas que eu queria ler que o pessoal escreveu nas caixinhas. Olha só, vou comentar. Essa semana eu abri uma caixinha perguntando sobre ser adulto e o papel dos pais. Você acha que tem influência? Né? E deixei livre. Uma pessoa colocou, olha que legal, eu tive uma visão aqui de filha. Maior falta que senti no início da vida adulta foi a compreensão dos pais. Expectativas muito, muito altas. Gente, achei muito interessante, né? Porque aqui, pelo que eu entendi, achei bonito esse depoimento. É uma jovem, uma moça, que a gente pensa, ao mesmo tempo que eu estava falando dos pais que seguram muito, tem os pais que têm muita expectativa, que projetam muito, que muitas vezes já querem soltar, que é o oposto daquilo que eu falei antes, dessa passagem gradual, dessa construção ao longo da vida. Então, a gente também tem que entender que se eu libero meus filhos e eu quero que eles cresçam e assumam suas vidas e sejam saudáveis,
eu também não posso ficar esperando que eles façam o que eu quero que eles façam, ou que eles supram os meus sonhos, que já daria uma live inteira, outra live se eu falasse sobre isso. Projetar os meus sonhos, as minhas expectativas, o que eu gostaria, ou o filho ideal. A gente tem que aceitar o filho real, com a escolha real, e vão fazer e levar a vida conforme eles quiserem. E olha só, tudo bem, a gente ama igual. Não botar tanta expectativa. Outra que botou lógico, lembrando que somos eternos aprendizes e eles têm sabedoria e experiência. Óbvio, pai e mãe têm sabedoria, têm história de vida, e acho que a gente pode aproveitar isso. Só tem que cuidar para não ficar eternamente, né? Segundo esse comentário, só esperando aprender, o que a gente deve com os mais velhos. E pai e mãe olham com amor, geralmente, né? Mas cuidar para não ficar preso, que eles têm que ter a sabedoria, mas também a sabedoria para deixar os filhos crescerem. E que também este adulto que botou isso, você também pode tomar as próprias decisões. E para fechar, Daniela, e quando os pais não liberam os filhos? Tem, gente. Tem pai de tudo que é tipo, mãe de tudo que é tipo, filho de tudo que é tipo, irmão de tudo que é tipo. E quando os pais não liberam os filhos? Quando os pais ficam segurando, seja pelo dinheiro, seja pela chantagem emocional, seja pela culpa. Eu cuidei tanto de ti, eu não vivi minha vida por tua causa para te dar tudo. Que pena. Às vezes a gente tem que abrir mão. Quando a gente escolhe ser mãe, a gente abre mão de um monte de coisa. Como talvez nossos pais abriram mão de um monte de coisa. Mas por isso que eu digo, quanto mais tu preencher tua vida, menos tu vai cobrar dos teus filhos. Quando a gente tem filhos menores, a gente sabe que vai ter que investir tempo, sono, falta de sono, né, correria, dinheiro. Eles vão crescendo, a gente vai abrindo mão de comprar coisas pra gente, que a mãe aí sabe, a gente abre mão de comprar coisa pra gente, pra comprar pros filhos. Quem nunca fez isso aqui? Que me atire a primeira pedra. Mas são as escolhas que a gente fez. E quanto mais a gente se preenche, menos a gente vai cobrar. Se os pais não liberarem, bom, se você está se tornando adulto, é hora de assumir isso e olhar para tudo isso que eu falei antes e dizer, sinto muito, continuo te amando, continuo te respeitando, mas a partir do momento que eu cresci, que eu me banco, eu posso fazer também, que eu sou adulta, eu faço as minhas escolhas e vou arcar com elas. Minha mãe vai me olhar torto, vai brigar. Será que a mãe dela olhou torto pra ela e brigou com ela? Meu pai vai me boicotar, não quer falar comigo porque eu fiz uma escolha diferente, seja de casamento, seja de profissão, seja de lugar de moradia. Gente, pode até fazer cara feia um tempo, não vai deixar de ser pai ou de ser mãe. Agora, se tu ficares cedendo às chantagens, é que nem chantagem de filho pequeno. Tu nunca vai viver a tua vida. E vai ficar eternamente o filho. Nunca vai ser o pai. Pai que eu digo é simbólico, não precisa se não quiser ter filho. Então lembre, adultos, tem sua casa, tem sua autonomia e tem as suas escolhas e as suas decisões. E para encerrar, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tô tonteando vocês hoje. Para encerrar, eu vou ler uma das respostas. Eu tô olhando aqui que eu tinha feito umas anotações, como sempre, antes da live. Eu não lembro se eu falei tudo, mas se eu não falei, fica para uma próxima. Gente, um mês, 2 atrás, eu já ia fazer uma live com esse tema. Que bom que eu não fiz, porque eu remanejei. E no dia deu um problema técnico, eu não pude fazer. Mas eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, então. E eu vou encerrar com a resposta. Eu tive muitas respostas naquela caixinha. A maioria das pessoas, como eu disse antes, falou: quer ser adulto? Pagar boleto, pagar contas, responsabilidade, arcar com a responsabilidade. Foi o que mais veio. E teve uma pessoa que deu uma resposta que eu achei tão completa, que eu gostei muito. E eu vou ler para vocês essa resposta. Então, o que é ser adulto? E a pessoa escreveu: vejo todo mundo escrevendo sobre responsabilidades.
Acho que ela vem desde criança, a tal da responsabilidade, com o horário da escola, as atividades, o primeiro emprego e assim vai. Acho que ser adulto, além da soma das responsabilidades, é saber viver feliz em meio a tudo isso. Ser leve, ter alegria nas conquistas, saber acelerar e saber pôr o pé no freio. E ter habilidades e consciência para fazer o melhor. E saber viver com o melhor que você pode fazer. Achei muito boa essa resposta e muito completa. Principalmente quando fala e ter leveza em tudo isso. E eu diria mais um pouco. Ser adulto para mim também é procurar evoluir sempre. É não estacionar. É não se acomodar, mas se divertir. Eu me divirto muito no processo, vou dizer para vocês. Deixa eu ver o que o Ivan botou ali. Do Engenheiros do Havaí ao Raul, o vínculo materno já foi referido em músicas. É verdade. É verdade. Sempre o vínculo materno tá na base de tudo, né? Adulto, ser seguro de si. Adoro, concordo. Até porque, Sibélio, ser seguro de si não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Aliás, a gente faz eu ia dizer um monte de merda, falei. A gente erra, a gente não acerta sempre, mas a gente tem a segurança que a gente tem recursos para arcar com o que dá certo ou o que não dá certo. Que a gente pode se arriscar, que a gente não se desespera, porque a criança é que se desestrutura e precisa de colo de pai e de mãe quando as coisas saem erradas. O adulto, tudo bem a gente pedir um colo de vez em quando, mas a gente vai, a gente faz e a gente assume com as responsabilidades da gente, porque a gente confia na gente, a gente tem segurança de que a gente vai dar conta. E eu vou dizer pra vocês, eu adoro essa parte de ser adulta. De contar comigo, de ter segurança, confiar no taco. Exatamente, faz coisas, né? Pode dar errado, mas assume a sua própria vida. Feliz. Sibeli, concordo plenamente contigo. Eu acho que tu, eu, mas algumas pessoas escreveram ali, gostamos da vida adulta. Eu adoro. Cansa. Cansa. Dá trabalho? Dá. O que não dá trabalho nessa vida? Até beber para chorar, para pedir para trocar a fralda, dá trabalho, tudo é trabalho. Gente, com certeza eu esqueci de falar algumas coisas, com certeza vão ficar outros olhares sobre o mesmo tema, mas acho que eu já pude passar um pouquinho do recado que eu queria passar hoje. Alguém tem mais algum comentário antes de eu encerrar? Enquanto isso eu vou servindo mais uma aguinha aqui, que tá sede falar tanto assim. Não? Então, para todos os adultos ou em processo que entraram na live, descubram o prazer de assumir a própria vida. Vocês vão ver como é bom ser adulto. Quem ainda não descobriu, dá trabalho, mas é bom. Gente, quero agradecer a presença, a participação de cada um de vocês. Esse momento para mim é tão precioso, adoro estar aqui, adoro ter esse contato. Tem pessoas que eu não vejo presencialmente há muito tempo e me faz tão bem ter notícia. Obrigada, Sibeli, tu é uma pessoa que eu não vejo há tanto tempo e aqui a gente poder ter essa troca, conversar virtualmente. É isso que me faz ter esses momentos, é isso que me faz estar aqui nas quartas à noite. Embora agora eu esteja fazendo quinzenalmente as lives para dar conta do consultório, live filha que ficou aí em casa, enfim. Mas é um prazer. Eu já falei várias vezes, não é para propaganda, às vezes até posso estar me expondo, mas eu gosto porque realmente me é prazeroso ter essa troca. Compartilhar um pouco dessa teoria que eu amo tanto. Então, muito obrigada para quem esteve presente, para quem participou. E sem ser quarta que vem, na